Olá pessoal, tudo bem? Eu sou aluno de Ciência de Dados na Universidade Federal do Ceará, me chamo Arthur Saraf Pascoal. Eu atualmente estou fazendo uma disciplina de Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados com o professor José Maria Monteiro. Isso aqui era uma lista de exercícios, né, um trabalho que eu tinha que fazer, no qual a gente tinha que, dado esse banco de dados desenvolvido por um dos alunos dele de doutorado, implementar um algoritmo de gerenciamento de buffer. Eu escolhi o Gclock, porque eu achei muito interessante, e é isso. Que a gente tem um índice, né, de tudo que a gente vai falar hoje, e é isso. Boa. Por que a gente precisa do gerenciamento de buffer, né? Por que a gente precisa gerenciar um buffer? O banco de dados ele armazena os dados em disco, mas o disco ele é lento, bastante lento comparado com a memória RAM. Então o SGBD, né, ele mantém um buffer na RAM, que no caso é uma área de memória onde ele guarda temporariamente as páginas de dados mais usadas, né, e uma página é um bloco de dados de tamanho fixo, geralmente 4 ou 8 kilobytes. E aí, quando o banco precisa de um dado, ele primeiro verifica se a página já contém o dado, né? Se o dado já está no buffer. Se tiver, a gente chama isso de hit, né? Um acerto. E aí, sem acesso ao disco, uma resposta bem rápida. Se não tiver, a gente chama de miss. No caso, né, não acertou, então o banco precisa ir ao disco buscar aquela página. Isso aí encarece um pouco o nosso tempo. A taxa de acerto é basicamente hits dividido pelo total de operações. Então a gente aqui está medindo o desempenho, né? E aí, qual é a página que já está na memória que deve sair para dar um lugar? Essa é a nossa decisão feita pela política de substituição do buffer. E é isso que o Gclock vai resolver. Bom, agora um probleminha. Recência versus frequência, né? Existem dois tipos de página que merecem ficar no buffer. A página recente, que é acessada há pouco tempo, e tem grande chance de ser acessada de novo logo em seguida, e a página frequente. Ela é acessada muitas vezes ao longo do tempo, mesmo que não tenha sido acessada agora há pouco, é muito provável que seja acessada novamente. O problema é que as políticas clássicas só protegem um dos dois lados. Temos um exemplo aqui, o LRU, o Least Recently Used. Ele descarta a página que foi acessada há mais tempo. Ele protege recência e ignora frequência. Imagina uma página que foi acessada 1000 vezes, ficou ociosa por um segundo, ele já vai descartar. Então isso é meio que um desperdício, sabe? E a gente também tem o LFU, que ele vai priorizar páginas frequentes. Então são páginas muito populares, né? E ignora recência. Então meio que ele prioriza e a gente talvez tenha uma coisa muito importante para pegar que foi recente, mas ele não vai priorizar isso. Então, a gente tem outro dilema, né? Outro problema. E aí, o que o Gclock vai fazer? Né? Ele vai buscar um equilíbrio entre os dois critérios, com um custo computacional muito menor que o LFU. E agora eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Bom, a gente tem o algoritmo clock, que é a base do Gclock. O G é de generalizado, então ele vai ser um clock generalizado. Nós temos uma estrutura circular. Então, os frames do buffer são organizados em um círculo. A gente tem um ponteiro, que a gente chama de mão ou de hand, né, que é como um ponteiro de um relógio, que gira por esses frames. Bom, cada frame tem um bit de referência, 0 ou 1, e a gente tem algumas regras, né, que é basicamente o passo a passo do algoritmo. Quando uma página entra no buffer, o bit vai para 1. Quando uma página sofre um hit, ou seja, ela é encontrada no buffer, o bit vai para 1. Quando o ponteiro passa por um frame com um bit igual a 1, ele zera esse bit e avança. Quando o ponteiro passa por um frame com um bit igual a 0, aquela é a nossa vítima. O que é a nossa vítima? Aquilo ali vai ser substituído. A página vai ser descartada e substituída por uma nova. Bom, isso é simples e funciona muito bem, mas tem uma limitação. O bit ele é binário, então não tem um meio termo, sabe? Uma página é acessada uma vez, ela tem o mesmo nível de proteção que uma acessada 100 vezes. Ambas têm um bit igual a 1. E o Gclock resolve exatamente isso. Bom,
o gclock, né? A generalização. A mudança central é que a gente não vai ter mais um bit binário, a gente vai ter um contador inteiro de referência. Então agora, em vez da gente ter 0 ou 1, cada frame tem um número que representa quantas voltas de proteção ele ainda tem. Então as regras novas ficam basicamente assim. Nós vamos ter uma página nova inserida, o contador recebe IC, que é o Initial Count, certo? Igual a 1. Ela tem uma chance antes de poder ser vítima. E é uma página que sofre um hit, o contador recebe HC, que é Hit Count, igual a 2. Ela recarrega a proteção. E aí o ponteiro passa por um frame com um contador maior do que 0, ele decrementa 1 e avança. Então agora ele já não troca para 0 logo de cara. Se o ponteiro passar por um frame com o contador igual a 0, ele encontra a vítima, da mesma forma que no clock. Por que IC é igual a 1 e HC 2, né? Uma página nova, ela merece apenas uma chance. Se ninguém acessar ela, ela pode sair. Mas uma página acessada ganha pelo menos mais uma volta completa de proteção. E se ela for acessada repetidamente, o contador é continuamente redefinido para 2. Então ela nunca chega a 0 enquanto continua sendo usada. Isso cria níveis de proteção naturais baseados na frequência de acesso. Então isso meio que é aquele equilíbrio que a gente estava buscando e a gente não precisa de uma estrutura complexa. Bom, o gclock em relação com o LFU, né, como uma aproximação. Uma observação teórica, né, importante é que o gclock é na prática uma aproximação do LFU com custo O de 1. Então, o LFU puro, ele ordena páginas por frequência de acesso. Isso tem um custo alto, né? Imagina que a gente está fazendo um for, se a gente tem n elementos, vai ser O de n, né? Então, o gclock ele aproxima esse comportamento com operações de tempo constante. Em vez dele acumular a contagem total de acessos, como o LFU faz, ele usa um contador limitado, que representa o crédito de proteção. Então, o ponteiro vai varrendo, né? O ponteiro que varre, ele representa o envelhecimento natural das páginas. Páginas frequentes são continuamente redefinidas para o hit counter e nunca chegam a 0. Uma observação também muito legal que eu descobri é que o Postgres ele usa uma variante chamada Clock Sweep. É um pouco parecido, ele usa o contador de referência quanto o sinalizador de uso recente, mas é diferente em alguns aspectos. Bom, aqui a gente tem um comparativo entre políticas, então o FIFO, né, First In, First Out, é o mais simples, ele descarta a página mais antiga, custo mínimo, mas ignora completamente padrões de acesso. Tem o LRU, que é recência, tem o LFU, tem o Clock, tem o gclock e tem o ARC. A gente consegue ver aqui o custo de busca e o custo de substituição. Então a gente vê que o nosso, ele é O de N e O de N amortizado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o projeto de verdade. Então, aqui no kernel.java a gente registra políticas e inicializa o banco. No Buffer Manager a gente tem todo o gerenciamento do nosso buffer, então a parte abstrata disso. Aqui a gente tem uma interface gráficas que foram desenvolvidas pelo aluno do professor. E aqui a gente tem uma classe base, que é herdada por todas as políticas. E no Buffer Policy Listener a gente tem a interface de eventos, insert, remove, hit. E aqui a gente tem os algoritmos. Aqui foi o que eu desenvolvi, gclock.java. Eu fiz uma modificação no teste de SQL e fiz um novo arquivo chamado gclockdemo, certo? O contrato de toda política, né? Toda política deve. Isso aqui é um pouco intuitivo, assim, se você para pensar. Você tem que buscar, inserir, remover, pegar o nome, pegar as páginas, remover todos e pegar o número atual de páginas. São funções importantes para o desenvolvimento do nosso algoritmo, né? E dos algoritmos no todo. Bom, vamos ao código, né? Aqui a gente tem um public class gclockExtends do Abstract Buffer Policy. Então ele vai herdar em Java, né, dessa classe Abstract Buffer Policy.
Então ela recebe de graça tudo que a classe base já implementa, né? Aqui a gente tem as constantes, variáveis, né? A gente tem IC igual a 1 e HC igual a 2. O static final é equivalente a uma constante, então o valor não muda. Eu coloquei os valores em constantes para facilitar a leitura e, sei lá, uma alteração futura, algo do tipo. Aqui a gente tem uma lista circular em frames, também que representa o círculo de frames do buffer. Cada posição é um gclock entry, uma classe interna que agrupa a página e o seu contador de referência. É simples, ipage e int refcount. Aqui. O pointer é um ponteiro que vai indicar qual a posição da lista o ponteiro do clock está agora. A gente precisa disso para manter o tracking do nosso algoritmo. Bom, aqui a gente tem algumas outras informações. Boa. O gclock Java, né, o método find, né, também foi um pouco alterado. Ele é chamado toda vez que o Buffer Manager precisa de uma página. Ele verifica se a página já está no buffer. Então a gente tem um Public Synchronized iPage Find. O Synchronized é importante, ele garante que se duas threads tentarem executar esse método ao mesmo tempo, apenas uma entra por vez. Isso evita condições de corrida. Situações onde duas operações simultâneas corrompem o estado interno, certo? Então o método percorre a clock list aqui, procurando uma entrada com o page ID aqui, que veio como parâmetro. Se ele encontra um hit, né, ele redefine o ref count para HC, incrementa o contador de hits e retorna a página. Se não, se der um miss, né, ele incrementa o contador de misses e retorna nulo. Esse nulo é o sinal que o Buffer Manager precisa ir ao disco, buscar a página, depois chamar o insert. Ok. Bom, agora a gente tem o método do replacement, né? Aqui é basicamente, assim, a alma, né, do nosso algoritmo. Então, ele é chamado quando o buffer está cheio e uma página nova precisa entrar. O while true é um loop infinito, né, que só termina quando a vítima é encontrada. Então, ele vai ficar girando, 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 girando. E, primeiramente, ele verifica se o ponteiro passou do fim da lista. Então, aqui, mantém a circularidade. Isso implementa literalmente a circularidade. Então, quando ele chega no final, ele volta para o começo. Aí ele pega o frame atual e verifica o contador. Se o ref count for 0, a vítima foi encontrada, ele chama o free para liberar o frame físico e chama o alloc para alocar a nova página. Substitui a entrada e define o contador como IC. E avança o ponteiro aqui. Depois ele retorna, sai do loop. Se o ref count for maior do que 0, a página ainda tem proteção, então ele só decrementa o contador e avança o ponteiro, certo? Então esse é o método replace. Boa. O método remove, ele é chamado quando uma página é explicitamente removida do buffer. Por exemplo, durante um flush ou quando a tabela é dropada, né? Ele é chamado. Então a parte mais delicada aqui meio que é o ajuste do ponteiro depois da remoção. Quando a gente remove uma entrada da lista, todos os índices após ela se deslocam uma posição para baixo. E aí, se o ponteiro apontava para uma posição depois da entrada removida, ele agora aponta para o elemento errado. Então, isso é muito, muito delicado e por isso que a gente tem essa parte aqui do código. A remoção desloca todos os índices. E se o ponteiro estava à frente da posição, a gente decrementa para compensar o deslocamento. E aí, por segurança, eu coloquei isso aqui, que basicamente diz, se a lista ficou vazia, zero ponteiro. Caso contrário, o módulo garante que o ponteiro não ficou fora dos limites, né? Ficou out of bounds. O que foi alterado no código original, né? No código original, no kernel Java, a gente teve duas importações
duas linhas adicionadas, teve uma importação e a gente teve o registro no mapa de políticas, certo? E aí, como o kernel instancia a política também, de buffer policy, com o registro feito, o gclock fica disponível em todo o sistema. Então, clig, UI, qualquer código que usar set buffer policy, certo? Bom, no teste SQL, a seleção de política por argumento. Então, colocamos aqui o case gclock, ele faz o set buffer policy. Isso antes do kernel dar um start, né? Então, antes de começar a execução de verdade. E um relatório de estatísticas após a consulta. Então, coloquei esse relatório do buffer aqui. Bom, desenvolvi uma demo aqui, certo? É um arquivo .java também, sem banco de dados. Ele simula o buffer com 4 frames, sem precisar do banco de dados inteiro. Você pode rodar ele com comando Java padrão, simples. E aí a sequência do output anotado. Então a gente primeiro insere P1, P2, P3, P4, 4 misses, o buffer enchendo frame a frame, cada página com RC igual a 1. Então a gente acessa P1 uma segunda vez, dá um hit. O contador sobe de 1 para 2, o log mostra exatamente isso. RC de 1 para 2. O contador foi de 1 para 2. Agora a gente tenta inserir P5 com o buffer cheio. O algoritmo inicia a varredura, o ponteiro passa pelo frame 0, P1 com RC igual a 2. Como é maior que 0, ele decrementa para 1 e avança. Eu vou mostrar isso para vocês na prática, tá bom? Tá aqui. Basicamente é isso aqui que acontece. Deu um miss P1, não está no buffer. Ele entra com isso igual a 1. Agora o buffer tem P1, vazio, vazio, vazio. Deu um hit, P1. O contador aumenta para HC2. Então P1, RC igual a 2, P2, P3, P4 com RC igual a 1. O buffer está cheio, então ele inicia a varredura. O ponteiro, né, frame 0, P1 de RC2, RC alto, sobrevive. Ponteiro, frame 1, né, próximo. P2 vai de 1 para 0, chegou a 0, então o P2 é substituído. Então aqui entra o P5. E assim, né, circularmente. Então aqui, por exemplo, dá para ver que já foi para 0, que já foi para 0, que já está em 0. E é isso. O P1 ele vai continuar no buffer do início ao fim. E isso mostra que ele protege páginas frequentemente acessadas, mesmo sob a pressão de substituição. Bom, aqui também utilizei uma demo com o banco que já estava no código do aluno do professor. Então, o teste SQL ele faz isso. E esse aqui foi o resultado que eu obtive. Ele fez 121 buscas no buffer durante a consulta, 114 páginas encontradas em memória, 6 páginas da line item mais uma do catálogo foram, né, deu miss. A taxa de acerto foi 94,2%. O gclock manteve páginas quentes na memória. Frames ocupados 7,39. A line item cabe inteiro no buffer. Bom, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado por todos por terem acompanhado. E agora eu vou dar uma demonstrado, né? Eu vou rodar aqui os algoritmos. Bom, aqui o demo. Vou rodar a demo. Tá aqui. 4 frames, 14 operações, 6 hits, 8 misses, taxa de acerto 42,9%. A gente vê que o P1 manteve, ficou né, na memória. E aqui a gente pode ver a execução do algoritmo. IC começa com 1, HC2, computador inicial, computador redefinido, ocorreu um hit. Beleza? P1 não está no buffer, insere no buffer. P2 não está no buffer, insere. P3 também não, insere. P4 também não, insere. P1 encontra, vai de 1 para 2. P5 não está no buffer, o buffer está cheio. Ele inicia a varredura. Bom, aí a vítima foi o P2.
Foi o primeiro encontrado com o zero, né? Depois que ele dá a volta aqui, ele dá a volta. Aí chegando no P1, vê que tá 1, P2 está 0. Então ele remove P2, entra o P5 com RC igual a 1. Tem um hit no P1, então ele incrementa de 0 para 2. E aí o P5 mantém, P3, P4. Aí ele deu um miss, P6 não está no buffer. O buffer está cheio. Iniciar a varredura do ponteiro, vítima. Frame 2, P3, né? Substitui por P6, então aqui vem o P6. Deu um hit, P5, está no frame, incrementa para 2. E assim sucessivamente. E aí no final a gente tem esse output aqui. Boa. Agora vou rodar com o banco bem maior, que é o do aluno do professor. Deixa eu mudar aqui. Teste SQL. Aqui, ó, eu seto o buffer size. Então aqui eu posso botar maior. Vou deixar 4 páginas. Aqui eu começo, né, o kernel. Aqui, ó, eu inseri o gclock, né? E é isso. Aqui eu fiz a importação. E é isso. Bom, aqui eu tenho o meu relatório, certo? Relatório do buffer. E agora vamos executar aqui. Aqui ele usou o gclock. Bom, 121 operações, 100 hits, 21 erros, 82,6%, 4 de 4 páginas do buffer. Aqui a gente já tem um caso bem maior, porque é uma consulta bem maior, num banco de dados muito maior. Então fica um pouco mais difícil de dar um tracking. Mas lá na demo a gente conseguiu ver que o algoritmo está funcionando. Bom, falando também um pouquinho das ferramentas que eu utilizei, como a gente tem aqui um diretório muito grande e com muitos arquivos, muito denso, eu tirei muitas dúvidas com o aluno do professor. Ele me explicou bastante coisa e tudo mais, só que é muito denso, é um código de outra pessoa, então acho que era complexo simplesmente entender tudo e fazer tudo. Então eu utilizei uma inteligência artificial para me ajudar. Eu usei o CLI, então aqui no caso é o Antigravity. Ele tem, deixa eu mostrar aqui, models. Ele tem alguns modelos que a gente pode utilizar. Eu usei o Cloud Sonnet, certo? E ele tem o Gemini Pro, tem o Opus e tem o GPT. Utilizei até que bastante dele para gerar relatório, para gerar anotações de coisas que eu estava fazendo para manter o tracking. Então eu mantive as alterações para, né, como eu estou mexendo no repositório de alguém, eu saber o que exatamente eu mexi, para se eu precisar reverter e tudo mais, porque eu não estou fazendo numa branch separada. Então eu não teria como reverter, eu teria que mudar na mão, porque eu baixei o zip file e comecei a editar a partir daí. Então eu usei bastante ele para manter o tracking e principalmente para ter um entendimento dos arquivos, para ter um entendimento de como estava organizado e tudo mais, o que é que eu podia mexer, o que é que não era para mexer. Então foi muito importante e eu acredito que foi muito importante para o meu aprendizado também, que eu nunca tinha programado em Java, eu nunca tinha mexido muito com projetos muito densos dessa forma em uma linguagem que não é tão conhecida, tão familiarizada. Já vi coisas em Java, já programei um pouquinho, mas nessa densidade, nesse nível de projeto, nunca tinha e foi muito bom para o meu aprendizado, né? Usei bastante para entender melhor e para me auxiliar nesse quesito. Outra ferramenta muito legal foi o MARP. Então, o que é um MARP, né? Ele é basicamente um código em Markdown que gera slides, né? Então eu não quis fazer em LaTeX, não quis fazer PowerPoint, quis fazer no MARP. Então ele é um código em Markdown, a gente consegue ver aqui algumas configurações, a gente consegue ver que ele tem uma estrutura realmente de Markdown e uma sintaxe própria para gerar slides. Então aqui eu consigo ver
que ele gera bonitinho para mim. Tá aqui, Sara Pascoal, se ela tá aqui, ele já vai editando ali. Então eu uso basicamente isso para fazer os meus slides. Muito legal também. E foi isso. Basicamente foram essas ferramentas que eu usei para entender, para me auxiliar no desenvolvimento do projeto. E foi muito legal, foi muito produtivo, gostei bastante, planejo. Bom, um adendo de que eu acredito que eu não comentei quando eu passei aqui, por aqui. Isso aqui é a minha implementação, certo? Foi implementado em tempo linear, né? Eu implementei em tempo linear. Mas qual é o estado da arte aqui para o Gclock, né? Aqui uma observação que eu adicionei. A nossa implementação, a varredura linear na lista, né? O remove também, e o replacement odd-n no pior caso. Mas qual é o ideal do Gclock, né? É um odd1 com um hash map, certo? E o do find, e o remove também, um hash map com remoção direta, e um replacement amortizado, inerente ao clock, com um hit counter fixo. Por que o replacement é onde um amortizado, né? O ponteiro ele pode varrer até n frames no pior caso, que é no meu caso, né? Mas com o HC igual a 2, cada frame é decrementado no máximo 2 vezes, antes de chegar a zero. Distribuindo esse custo sobre todas as operações, a média por substituição é O de HC, então O de 1. No demo, para inserir P8, o ponteiro varreu 6 frames, como eu mostrei para vocês. Mas esse custo extra foi pago por P1 e P5, que tinham RC igual a 2. No agregado, o custo médio por inserção permanece constante. Bom, por que eu implementei com busca linear, né? Porque é um projeto acadêmico, né? Então, e muita coisa já existia. Dado o tempo, né, de projeto e tudo, e acabou que era mais simples, né? E mais intuitivo, mais educativo, né? Então, o hashmap ia exigir uma sincronização de dois índices, né? A clock list e o mapa, né? Ia ser muito mais complexo. Então, a inserção toda, né? A remoção e substituição precisaria atualizar os dois, aumentando a complexidade do código e o risco de ter uma inconsistência. Então, acho que para mim não fez muito sentido, né? E a nossa classe, né? A classe base, herdada por todas as políticas, não estava prevendo essa estrutura. Então, como eu ia ter que trabalhar com o código de um colega, né? De um outro aluno, do professor José Maria, eu preferi manter linear, que eu achava que fazia mais sentido, né? Então, aí é o que eu comentei, a compatibilidade ia precisar de uma refatoração, o risco de bug é bem mais baixo, a legibilidade mais alta, mais direta ao ponto, e a adequação para fins acadêmicos, certo? O hashmap não fazia muito sentido. E é isso. Acredito que eu também passei pouco no código, então vou dar uma mostrada aqui no código. Aqui a gente tem o extend, né, que eu mostrei no código. E aqui a gente tem o gclock. Então aqui dá um find, procura a página no buffer, em acerto atualiza o contador, certo? Aqui um print do miss. Aqui um insert, se o buffer está cheio, ele executa a substituição, depois a lock adiciona uma nova página. Aqui a gente tem a substituição, o gclock, percorre a lista, decrementando contadores, né? A primeira entrada com contador 0, substituída pela nova página. Então aqui a gente pode ver, né? Diferente de nulo, down free, alloc. Aqui, remoção explícita de uma página. E aqui alguns helpers, né? De log mesmo. Aqui os métodos obrigatórios do Abstract Buffer Policy. E é isso. Boa, muito obrigado. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado.